Amém. Graça e paz, amém, queridos? O povo que vai morar no céu comigo está aí? Acho que eu vou morar sozinho. Cadê o povão que vai morar no céu? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, que Deus assim nos abençoe. Agradecer a Deus pela vida da minha família, esposa Nai, meu filho Davi, e aos pastores aqui presentes. Deus abençoe também em nome de Jesus, amém? Vocês podem ficar assentados, tá bom? Podem ficar todo mundo assentado, fiquem em paz, tá ok? Em nome de Jesus. Atos capítulo de número 12. Quem está precisando vivenciar um tempo de milagres? Quem está precisando vivenciar um tempo de portas abertas? Amém, eu também preciso, nós vamos vivenciar isso em nome de Jesus. Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, que nós vamos ainda ler alguns versículos depois, ok? Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra a saga da igreja primitiva. O livro de Atos é escrito pelo Dr. Lucas, o único autor de um texto sagrado não judeu. E o Dr. Lucas, ele é bastante detalhista na sua escrita. E aqui no livro de Atos nós vemos a igreja de Deus crescer, avançar, vivenciar milagres no poder do Espírito Santo. Mas a mesma igreja que cresce, que avança no poder do Espírito Santo, é a mesma igreja também que está sendo perseguida de forma implacável pelos seus inimigos. E aqui no capítulo 12 nós vemos o imperador Herodes se levantar contra a igreja de Cristo. Nós vemos ele matar o apóstolo Tiago de forma cruel, ele decapita Tiago e depois ele prende o apóstolo Pedro, ele coloca Pedro numa prisão. O que Herodes queria aqui não era fazer justiça, era ganhar popularidade. Porque o imperador Herodes queria estabelecer alianças políticas com os judeus ortodoxos, que era contra o caminho, que é Jesus de Nazaré. Então o imperador Herodes começa a perseguir a igreja, começa a maltratar os cristãos, a fim de estabelecer alianças, a fim de que seus planos malignos dessem certo e ele ficasse bem no meio do seu círculo político. Então Herodes começa a perseguir a igreja de forma implacável. E ele lança Pedro numa prisão. E nós vamos detalhar essa situação que Pedro agora está vivenciando. Porque Tiago e Pedro eram homens de Deus. Mas Tiago, como homem de Deus, teve a sua cabeça decapitada e Pedro foi lançado numa prisão. Como entender isso? Nós nunca vamos conseguir entender isso, porque isso está dentro da vontade soberana de Deus. Deus, ele permite algumas coisas em nossas vidas. Só que nós precisamos entender que Deus tem o melhor para nós, independente do que venhamos a passar ou a sofrer. Você precisa entender que em alguns momentos da vida, nós vamos vivenciar algumas provas amargas, nós vamos pegar algumas vias dolorosas, mas você precisa entender que Deus está no controle da sua história. O apóstolo Paulo diz que se nós esperamos em Deus somente nesta vida, não passamos de homens miseráveis. Você precisa entender que as coisas que nós vivenciamos não se comparam com as coisas que Deus ainda há de revelar para as nossas vidas. O apóstolo Paulo que disse isso quando ele escreve a carta aos Romanos no capítulo 8. E o apóstolo Pedro, este homem de Deus, está preso. E quem é Pedro? Um homem de Deus, foi lançado numa prisão, e o texto é bem claro, quando diz que ele foi lançado numa prisão onde existia uma porta de ferro,
E o que é essa porta de ferro? Essa porta de ferro não é a porta de ferro da minha casa, não é a porta de ferro da sua roça, do seu trabalho. É a porta de ferro que coloca um homem de Deus atrás de uma prisão, que limita a liberdade desse homem. E quantos de nós estamos vivenciando portas de ferro? Quantos de nós estamos vivenciando algumas prisões? Prisões emocionais, prisões financeiras, prisões familiares. Quantos de nós estamos passando por situações que nós não queríamos vivenciar? E detalhe, muitas vezes estamos dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas mesmo assim estamos passando lutas que muitas vezes achamos desnecessárias e que muitas vezes não condizem com a vida que nós levamos na presença de Deus. Porque Pedro era um homem que passava e curava pessoas com a sua sombra. Pedro foi um homem que, quando pregou o seu primeiro sermão, a igreja evangélica saltou de 120 discípulos para 3.000 discípulos. No seu segundo sermão, saltou de 3.000 discípulos para 5.000 discípulos. Pedro era um homem tão cheio de Deus, que quando Ananias e Safira decidiu mentir para ele no altar, os dois morreram diante dele. Mas um homem de Deus chamado Pedro está preso, está encarcerado. O imperador Herodes já tinha decretado a sua morte após a festa da Páscoa. Pedro estava diante da iminente morte. Esse homem de Deus estava condenado, estava num beco sem saída. Sabe o que eu aprendo? Não é porque nós somos homens e mulheres de Deus, não é porque muitas vezes nós fazemos a vontade de Deus, que nós não vamos passar por lutas, que nós não vamos vivenciar problemas, que nós não vamos pegar vias dolorosas, que nós muitas vezes nós não vamos tropeçar. Sim, o próprio Cristo disse em João 16, versículo 33, tenho-vos dito que em mim terás paz, mas no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não importa o tipo de aflição que você está vivenciando, o importante é que seu ânimo esteja em Cristo Jesus, porque Ele vai te dar poder e ânimo para você superar e sobrepujar toda a adversidade que você tem vivenciado. Nós precisamos entender que as lutas que nós estamos enfrentando não podem anular as promessas que Deus fez às nossas vidas. Eu quero que você entenda que todas as promessas que Deus fez ao seu respeito está de pé. Porque Ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir as promessas dEle na sua vida. Então eu quero que você deixe isso arder no seu coração, que você deixe as promessas de Deus nortear os seus pensamentos, e que você verdadeiramente se aposse dessas promessas. Porque não importa a luta, não importa a crise, não importa a situação contrária que se levantou, nada disso vai anular o que Deus falou ao seu respeito. Tudo o que você precisa fazer é continuar caminhando em direção àquilo que Deus lhe prometeu. Então nós aprendemos de imediato que, independente de sermos homens e mulheres de Deus, nós vamos enfrentar lutas. Mas o importante é saber que nenhuma dessas situações podem anular as promessas que Deus fez para nós. Diga ao seu irmão, fica tranquilo, nada disso vai anular as promessas de Deus. Elas estão de pé. Agora nós vamos ver como é que a igreja se comportou diante dessa prisão, diante dessa adversidade, diante dessa perseguição. Continue com a Bíblia aberta, por favor. Versículo de número 5. Vamos ver o que é que aconteceu. Versículo 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja estava no Facebook. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja estava fofocando. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja estava no Instagram. Pedro então estava na prisão e a igreja estava esperando dar horário para assistir o último episódio de Game of Thrones. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava. A igreja orava intensamente por Pedro.
Observe que a igreja não apenas orava, a igreja orava, mas orava de forma intensa. Porque orar qualquer um ora. Dobra o joelho e fala com Deus. Mas orar de forma intensa é se entregar sem medidas. É não ligar para o tempo. É não se preocupar com outras coisas. É entender que o mais importante de fato é estar em comunhão com Deus que lhe chamou. E se nós quisermos vivenciar milagres, nós precisamos nos comportar como a igreja primitiva. Orar de forma intensa, se entregar de forma intensa, buscar de forma intensa, para que possamos viver milagres na presença de Deus. Infelizmente, nós temos uma vida de oração muito superficial. Afinal, algumas pessoas têm achado que a oração é uma ferramenta muito arcaica, passada. Às vezes falar de oração na igreja cansa o ouvido de muitas pessoas. A oração dentro da igreja muitas vezes tem sido um assunto muito batido. Parece que não existe novidade na oração. Só que você precisa entender que a oração não é uma ferramenta arcaica, não é um assunto batido. A oração é uma ferramenta do céu, concedida para a sua vida, para que você possa viver situações e milagres extraordinários de Deus na sua história. Nós precisamos valorizar o poder da oração. Nós precisamos resgatar em nós essa vontade de orar e de buscar a presença de Deus. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim, e eu te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o próprio Deus por meio da sua palavra. O que Deus está dizendo para você é que não importa a luta, não importa o problema, não importa o portão de ferro, não importa a perseguição, não importa a crise, se você clamar, eu te respondo. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, muitas pessoas, quando estão enfrentando algumas lutas, elas preferem ficar pelos cantos da casa choramingando, do que dobrar os seus joelhos e orar. Preferem ficar desesperadas do que usar a ferramenta chamada oração. Se você soubesse o que a oração pode fazer na sua vida, se você descobrir isso, você nunca mais vai se entregar ao desespero. Você vai dobrar os seus joelhos e buscar a face de Deus. Há um texto tão lindo em 1 Samuel capítulo 23, a partir do verso 9. A Bíblia diz que Davi descobre que Saul está perseguindo ele, e Davi está refugiado na cidade de Keila. E quando Davi descobre que Saul está perseguindo ele, versículo 23, versículo 9, 1 Samuel, no versículo 10, então a Bíblia diz que Davi entrou na presença de Deus e orou. E quando Davi orou, ele fez uma pergunta a Deus: é verdade que Saul está me perseguindo? E eu quero saber também, Deus, se o povo da cidade de Keila vai me entregar. E Deus disse: é verdade, Saul está lhe perseguindo. E Davi então repete a pergunta: e o povo de Keila vai me entregar na mão de Saul? E Deus responde novamente: o povo vai te entregar na mão de Saul. Quando Davi ouve isso, a Bíblia diz no versículo 12, 13 em diante, que Davi pega os seus 600 homens e sai sem direção definida pelos desertos. Ele saiu o quê? Sem direção definida. Muitas vezes vamos orar e vamos nos sentir sem direção. A resposta de Deus vai ser muito curta e objetiva, e vamos achar muitas vezes que Deus não falou nada com nada, porque Davi pega os seus homens e sai sem direção definida, andando pelos desertos.
Mas a Bíblia vai dizer no versículo 3 em diante: e não deixou Deus que Saul tocasse Davi. Você não entendeu? Se você orar, ainda que você fique sem direção, ainda que você fique sendo perseguido de forma implacável, ainda que você não encontre saída, o inimigo não te toca, o inimigo não te toca, o inimigo não te toca, porque você orou. A oração vai te cobrir, a oração vai te proteger. Saul não pôde tocar Davi. Querido, ainda que você esteja se sentindo perdido, ainda que você esteja se sentindo sem saída, eu quero te dizer uma coisa: há poder na oração, há poder na oração, há poder na oração. Aleluia. Diga, seu irmão, ore. Vamos lá. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava desesperado. Sim, Pedro estava tomando remédio para conseguir dormir. Pedro estava fazendo várias consultas no psiquiatra e no psicólogo. Não tenho nada contra, viu, irmão? Pedro estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Dormindo. Queridos, dormir aqui, sabe o que é? É um ato de confiança. O pau está quebrando e Pedro está dormindo. Herodes assinou decreto para decapitar Pedro no outro dia e o camarada está dormindo. Pedro confia no Deus que ele serve. Eu imagino que quando Pedro estava ali naquela prisão, tudo fechado, ele pensou: eu me lembro de vários momentos que eu vivi com o mestre. Aí ele lembrou daquela situação que ele vivenciou em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, quando a tempestade está caindo sobre o barco, e a Bíblia vai dizer no versículo em diante, que Jesus estava na polpa do barco, fazendo o quê? Fazendo o quê? A tempestade estava caindo, o pau estava quebrando, e Jesus estava fazendo o quê? Pedro falou: se o mestre dormia no momento de luta, eu também posso dormir. Se o mestre confiava, eu também posso confiar. Se o mestre descansava, eu também posso descansar. Sabe, confiar em Deus quando tudo vai bem é muito fácil. O desafio é confiar em Deus quando tudo vai mal. Nós precisamos desenvolver a nossa fé em Deus, não quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal. Você precisa confiar em Deus, meu filho, porque quando nós confiamos em Deus, nós temos paz para conseguir resolver as situações da vida. Isaías 26, versículo 3 diz: e o Senhor conservará em paz a mente daqueles que nele confiam. Você precisa confiar em Deus, você precisa depositar a sua confiança em Deus. Para de andar enlouquecido por aí, para de ficar desesperado achando que a sua vida não vai dar certo. Para de achar que esse é o último emprego da sua vida. Tem pessoas que vivem desesperadas: eu não posso perder meu emprego, eu não posso sair daqui, eu estou para sair daqui, meu nome está na lista de demissão. Aqui, meu filho, o mesmo Deus que abriu a porta para você lá, é o mesmo Deus que pode abrir uma porta melhor para você em outro lugar. Você precisa confiar em Deus. Para de ser escravo das situações da vida. Você é um homem livre, você é uma mulher livre, você é servo do Senhor, você é serva de Deus. A Bíblia diz em João 12, 26, e o Pai honrará aqueles que o servem. A Bíblia diz em Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livrará de todas. Confia em Deus. Deposita sua confiança em Deus. Deus vai fazer o melhor dele acontecer na tua vida. Você não está aqui de pé me ouvindo essa noite por sorte ou por acaso. Você está aqui porque a mão poderosa
poderosa do Senhor tem sustentado a tua vida, a tua história, a tua casa e a tua família. Quem é que entende isso? Dá glória, aleluia. Diga, seu irmão, confia. Ih, rapaz, o negócio pegou aí. Vamos lá. Versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Diga, seu irmão, tem uma luz brilhando hoje no meu problema. A luz é a palavra de Deus. Quem está recebendo a palavra de Deus? Uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Diga, seu irmão, você quer viver milagres? Você precisa contrariar as impossibilidades da sua vida. Cadê o povo que vai contrariar todas as impossibilidades da sua vida? Cadê esse povo? Cadê esse povo? O tempo todo nós vamos estar cercados de situações que vai dizer o seguinte para a gente: você não vai conseguir, você não pode, a sua vida não vai dar certo, o seu negócio não vai prosperar, a sua família não vai adiante. O tempo todo. Quando não for alguém, vai ser a gente mesmo. Porque a gente costuma ter um pensamento mais negativo do que positivo. E não é culpa nossa, porque nós estamos cercados de situações negativas e acabamos absorvendo isso. Só que você precisa entender que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Você foi chamado para romper impossibilidades. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Você foi chamado para romper impossibilidades. Meu querido, a Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos de idade. Tinha quantos anos? 75 anos. E Abraão não poderia ter filho porque a sua mulher é estéril. Mas Deus faz uma promessa: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti um pai de uma grande multidão, e será incontável como as estrelas do céu. Abraão disse: tá bom, eu vou. Passaram-se anos, 25 anos depois, e a Bíblia vai dizer que os membros de Abraão já estavam amortecidos, ou seja, o camarada já não, nem Viagra dava jeito. Mas Abraão acreditou no que Deus tinha falado. Ele decidiu romper com a impossibilidade, com a limitação dele. Sabe por quê? Porque Abraão, em vez de se concentrar no seu problema, olhou para aquele que havia lhe prometido uma promessa em meio ao problema. Em vez de se concentrar no problema, em vez de se concentrar na limitação que lhe cerca, olhe para aquele que pode romper toda a limitação que lhe cerca. E o que aconteceu? Isaac nasceu. Isaac significa sorriso. Depois de Abraão romper a limitação, Deus fez Abraão sorrir. Você não está entendendo? Se você aceitar a romper essa limitação que te cerca, logo depois que você romper, Deus vai fazer você sorrir, Deus vai fazer você sorrir, Deus vai fazer você se alegrar, Deus vai fazer você se regozijar, você vai saltar de alegria na presença do Deus que te chamou. Rompa com essa impossibilidade. Para de dizer que você não consegue, para de dizer que a sua vida não vai dar certo, ainda que não venha a dar. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para a vida daqueles que amam a Deus, ou seja, tudo isso coopera para o seu crescimento, tudo isso coopera para o seu desenvolvimento, nada pode parar a sua história.
Quem decide hoje romper com as limitações? Quem decide hoje romper com as limitações? Rompa com as suas limitações. Rompa com as suas limitações. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. Eu quero te dizer uma coisa. Grave isso no seu coração. Você nasceu para dar certo. 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 Por quê? Eu nasci para dar certo. Porque você não nasceu da terra. Você nasceu do alto. Você nasceu do alto. Você nasceu em Deus. Você foi gerado em Deus. E Deus é infalível, Deus não erra, Deus não quebra, Deus faz tudo certinho, tudo que Ele faz é planejado e tudo que Ele faz dá certo. Então você vai dar certo em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. Versículo 10. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si e eles, repete de novo, que isso é lindo no reino do Espírito hoje, é o que está acontecendo na sua vida hoje. E o portão tem portão se abrindo para você hoje. Tem portão se abrindo para você hoje. Tem portão se abrindo para você hoje. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Queridos, antes de Pedro chegar no portão de ferro, ele precisou passar a primeira e a segunda. O portão de ferro é o ápice do problema de Pedro. O portão de ferro é a situação mais difícil da vida de Pedro. O portão de ferro é o obstáculo mais difícil da história dele. Mas só que antes de ele chegar no portão de ferro, ele precisou passar o quê? A primeira e a segunda. Deixa eu te explicar. Eu sei que muitos de nós, em alguma área da vida, tem um portão de ferro fechado, atrapalhando a gente de vivenciar um tempo novo. Eu sei que em alguma área da sua vida existe uma porta fechada, uma porta que não se abre de maneira alguma. Só que antes de você chegar nessa porta, você primeiro precisou passar a primeira e a segunda. Ou seja, antes de você chegar num problema maior, você precisou passar por outros problemas. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você conseguiu superar outros problemas, você também vai conseguir superar esse grande problema. Queridos, Davi, antes de enfrentar Golias, ele precisou matar urso e depois que Davi foi treinado matando urso e leão, ele enfrentou quem? Ele conseguiu vencer? Com certeza você já matou algum urso e algum leão na sua vida. Você não entendeu? Você chegou até aqui porque você conseguiu matar algum urso e algum leão na sua vida. Você conseguiu matar algum urso e algum leão na sua vida. E se você matou urso e leão, significa que gigante também não vai te parar. Significa que portão de ferro também não vai parar a tua história. Mas o mais interessante é que quando ele passou a primeira e a segunda guarda e chegou diante do portão, a Bíblia vai dizer que o portão se Deixa eu te explicar.
Você não precisa fazer força para abrir esse portão. Quem vai abrir o portão para você é Deus. Quem vai abrir o portão para você é Deus. Quem vai abrir o portão para você é Deus. Quem vai quebrar esse cadeado de ferro é Deus. Quem vai destruir essas correntes de ferro é Deus. Você não entendeu. Você já fez a sua parte. Você já passou a primeira e segunda guarda. Você já matou o urso. Você já matou o leão. Deus contemplou a tua fé. E Deus está dizendo para você o seguinte: agora quem vai cuidar desse problema maior sou eu. Eu vejo Deus abrindo portas no reino do Espírito para as nossas vidas essa noite. Tudo que você precisa fazer é se levantar em oração, é se comportar como um campeão, é avançar diante do problema, porque essa situação que parece grande não é grande, porque o Deus que você serve é maior do que essa situação. Não diga a Deus que você tem um problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Queridos, eu não sei como está a sua vida de oração. Eu não sei como é que você tem se comportado espiritualmente diante das lutas que lhe cercam. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você tem alguns minutos para orar intensamente essa noite na presença de Deus. Você tem alguns minutos para buscar intensamente a presença de Deus essa noite. Você precisa se envolver na presença de Deus. Você precisa se lançar na presença de Deus. Você precisa confiar em Deus. Porque se os discípulos vivenciaram milagres, nós também podemos vivenciar milagres. Se Deus abriu portas para eles, Deus também vai abrir portas para nós. O que é humanamente impossível para nós, é possível para o Deus que está sentado no trono do universo, governando tudo e a todos. E é esse Deus que você serve. Eu queria que você começasse a orar pela sua vida. Eu queria que você começasse a se entregar na presença de Deus e começasse a dizer: Deus, eu quero a tua presença, Senhor. Deus, eu me entrego intensamente. Deus, eu não vou me render a esse problema. Deus, eu não vou recuar diante dessa situação. Deus, o meu problema, Senhor, é um portão de ferro que tem aqui no meu coração, Deus, que impede eu de sentir a tua presença. Então arrebenta com esse portão, porque eu quero ser encharcado do teu Espírito Santo, Senhor, essa noite. Eu não sei qual é o portão de ferro, mas começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus, porque Deus vai abrir essa porta hoje em nome de Jesus. Oh, Ramandarabassu, Remenderramashura, Mandahai. Ramandakassura, Mandarabassu, Imindeko, Ramandahasu. Começa a falar com teu Deus. Começa a se entregar intensamente. Começa a orar intensamente. Começa a falar com teu Deus. É tempo de milagres. É tempo de porta aberta. É um tempo de vivenciarmos coisas extraordinárias de Deus. Isso é para quem tem fé. Oh, aleluia. Começa a falar com teu Deus, começa a falar com teu Deus, começa a falar com teu Deus. Deus, eu vou romper, Deus, eu vou vivenciar milagres, Deus. Eu vou viver um tempo novo, Deus. Oh, não há ferrolho que se mantenha diante desse Deus. Não há porta que Ele não possa romper. Hoje é uma noite de milagres. Nós vamos vivenciar milagres como a igreja primitiva também. Deus está no meio de nós. Oh, por toda a minha vida, fale com Ele. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Se entrega ao teu Deus, fala com Ele. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova. Ele te tira dessa situação, Ele é Deus. E me leva até o céu.
Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas. O Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida hoje. E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Oh, aleluia. No teu colo, ó Altíssimo. Está caindo hoje essas pontas de ferro na sua vida. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Nós cremos, Deus. Nós cremos, Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o povo, Deus, que quer ver um tempo novo na tua presença, Senhor. Pessoas que situações o encarceraram, situações aprisionaram essas pessoas, Deus. Talvez foi o pecado, talvez foi uma crise financeira, um problema familiar, é uma prisão emocional, é uma prisão familiar, é uma situação pessoal. Ele está encarcerado, mas como o Senhor disse nessa canção, não há ferrolhos, não há portas que o Senhor não possa romper, não há situações que o Senhor não possa mudar, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, vai abrindo portas para as nossas vidas, Deus. Nós queremos vivenciar portas espirituais, nós queremos vivenciar portas materiais, nós queremos ver um tempo novo na tua presença. Essa porta de ferro não vai prevalecer nas nossas vidas. Mais um refrão, vai. Oh, Por toda a minha vida, cante. Ó Senhor, pois meu fôlego é e nunca me cansarei. e nunca Posso ouvir a sua voz. posso ouvir. É mais doce que o mel. É mais doce. É mais doce. Que me tira. Você está saindo da cova hoje, da prisão hoje. E me leva até. É rumo ao céu, é rumo à presença de Deus. Aleluia. Chave, fogo e terremoto, vento forte. Mas nada disso te parou, nada disso te parou. Já vivi. Oh, Espírito Santo, aqui estamos nós. Mas tua voz, Nós confiamos em Ti, Deus. tu dá ordem às e o mar, seus limites. Eu me
sinto. Fica seguro, fica em paz, descansa No teu colo, sinta a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. não há fé. Oh, a Deus. E a tempestade se acalma, se acalma. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, nem portas. Não há promessa, nem culpa. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Exalta o seu Deus, grandeza o seu Deus. Aleluia. Meus amigos, eu quero conhecer você essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, ou que quer voltar para Jesus. A porta da salvação está aberta. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus ou voltar para Jesus, dê um sinal com uma das suas mãos. Nós queremos orar pela sua vida. Você entregar a sua vida a Jesus? Vem cá na frente, vamos orar por você. Amém? Vem cá na frente, aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer voltar para Jesus? Existe mais alguém? Nós queremos orar pela sua vida. Se você conhece alguém, chama essa pessoa, convida ela. A porta da salvação está aberta para você essa noite. Mais alguém? Dá um sinal com a sua mão e vem aqui na frente que nós vamos orar pela sua vida. Mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, voltar para Jesus de Nazaré? Se existe mais alguém, você conhece essa pessoa, ajuda ela a vir até aqui. A porta da salvação está aberta, a porta da salvação está aberta. Nós queremos orar por você. Jesus te ama. O amor de Deus é maior do que tudo. O amor de Deus é maior do que tudo. Eu só insisto porque é amor e o Senhor Jesus te ama. Mas alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, se render ao Espírito Santo, passar pela porta da salvação, vivenciar um tempo de boas novas na sua vida, não demora não. Nós queremos orar pela sua vida. Não tenha vergonha. Não resista ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Que toda barreira seja quebrada. Toda barreira seja quebrada, todo cadeado seja destruído, tudo que te aprisiona seja destruído agora, em nome do Senhor Jesus. Se rende ao teu Deus, Ele quer mudar a tua história. Mas alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Você jovem, quer ter uma aliança com Jesus, uma vida abençoada na presença de Deus. Você pai, você mãe, filho, nós queremos orar por sua vida enquanto igreja. Existe mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Se render a Jesus de Nazaré? Se eu cantar só esse refrão dessa música, eu vou esperar você vir. Ele compreende seu caminhar. Vem, Jesus te chama. Ele não desiste de você. Convida ela, convida ele mais uma Ele vez. compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor. Ele não desiste
Espírito Santo. Ele não desiste. Espírito Santo, toma essa vida em tuas mãos, Espírito Santo. Amém? Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um? Amém. Pode vir. Pode vir aqui. Vem cá. Aqui é um amigo meu, ó. Não importa quem você é. A semente foi plantada, frutificou no tempo certo. Cadê ela? Amém? Ah, mãe? Ah, verdade. Cadê você que quer entregar sua vida a Jesus? É voltar para Jesus. A porta da salvação está aberta. Mas eu não consigo, eu sou fraco. Não se preocupa, Ele vai te fazer forte. Você sempre vai continuar fraco, mas Jesus sempre vai ser forte em sua vida. Cadê você? Jesus te ama. Ele apaga o céu. Vou esperar mais um pouquinho, viu? Canta bem forte para essa pessoa ouvir do lado, vai. Ele não desiste de você. Entenda isso. Vem. Vem logo. Deus abençoe, amém? Pastor Paulo.